Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o DJI Mini 2 e se vale a pena comprar esse drone em 2022. Assista o vídeo até o final, eu vou te contar uma pegadinha sobre os padrões de fabricação de drone que podem fazer você comprar um drone pior pelo mesmo preço de qualidade melhor, por desconhecer a diferença entre duas siglas. Eu comecei a me interessar por fazer fotos e vídeos aéreos e pensei em comprar um drone. Mas antes de comprar, pesquisei e estudei muito, para não ter prejuízo. Por isso estou compartilhando o que aprendi com você. Em 2019, a DJI lançou uma Mavic Mini com menos de 250 gramas, com gimbal de 3 eixos e câmera de 12 megapixels. E com bateria de longa duração. Tudo isso em um drone pequeno, portátil, silencioso, com bom tempo de voo e alcance de até 4 km. Foi um sucesso imediato. No ano seguinte, a DJI fez melhorias e lançou o Mini 2, com câmera de 4K, agora com maior alcance ao usar o sistema de transmissão do Mavic 2 e mais resistência ao vento. Isso melhorou muito a experiência de voo, pois o grande problema do Mavic Mini era a baixa resistência ao vento, e isso foi superado com os novos motores e o novo design da caixa. Essa mudança na caixa, além de melhorar a aerodinâmica do aparelho, também melhorou a aparência do drone. Porém, esse equipamento está mais caro, o que afastou o consumidor de entrada dos produtos da DJI. Para manter esse cliente, que quer um produto DJI mais barato, ela colocou uma Mavic Mini dentro da caixa do Mini 2 e lançou o Mini SE. O card do final tem um vídeo que eu fiz a respeito do Mini SE. Nesse vídeo vou falar tudo o que você precisa saber sobre o DJI Mini 2 e no final eu vou também te dizer que ele tem duas versões diferentes, com diferentes alcances de voo, coisa que ninguém te fala quando te vende, mas quando você for usar, vai perceber a diferença. Antes de relaxar para assistir o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. O DJI Mini 2 tem sensores na parte de baixo para facilitar o pouso, mas não tem sensores laterais, e acredito que a DJI deve estar guardando para o DJI Mini 3, que ela deve lançar até o final do ano. O DJI Mini 2 tem velocidade horizontal de 16 metros por segundo, velocidade de subida de 5 metros por segundo e velocidade de descida de 3,5 metros por segundo. O principal detalhe dele é a resistência ao vento, nível 5, que resiste a ventos de velocidade até 10,5 metros por segundo, que é considerado bom para um aparelho desse tamanho e peso. Outra característica muito boa do aparelho é o tempo nominal de voo, de 31 minutos. Nominal porque na prática você só deve contar com no máximo 25 minutos de voo, se voar devagar em local com pouco vento. A DJI usou no Mini 2 o sistema de transmissão de vídeo OcuSync 2, igual ao Mavic 2, que permite visão através da câmera do drone em até 10 km de distância. Essa inovação ainda não foi superada pelos concorrentes, sendo o melhor sistema de transmissão de vídeo digital do mercado para drones comerciais. O controle do Mini 2 carrega o seu celular durante o uso, o que torna o voo mais seguro, já que você precisa do celular para ver e controlar a movimentação do seu aparelho. A câmera instalada no DJI Mini 2 tem sensor de 1/2.3 polegadas, com 12 megapixels em f2.8, operando na faixa de ISO de 100 a 3200. Mas não espere muito alcance dinâmico com a câmera do drone, nem que ele possa fazer vídeos noturnos com alguma qualidade. Como qualquer câmera de pequeno sensor e com pequena abertura de diafragma, ela precisa de muita luz para funcionar adequadamente. O DJI Mini 2 faz fotos em DNG ou RAW. Não é uma super foto RAW como de uma máquina fotográfica, mas permite que você consiga fazer alguma edição melhorada na pós-produção. Produz vídeo em 4K a 30 fps. Não é lá muita coisa, pois não permite fazer slow motion com essa velocidade, mas você terá um bom vídeo em 4K. Possui zoom digital de 4 vezes. Eu particularmente não vejo utilidade para o zoom digital, já que não é um zoom de verdade, mas um corte na imagem para que apareça maior. Para fazer corte, eu prefiro desativar o zoom e fazer o corte eu mesmo na edição do vídeo. Uma excelente melhoria da câmera é a taxa de bitrate, ou compressão de vídeo, com 100 mbps, que permite uma qualidade melhor nos vídeos, gravados em 4K. Para fotografar, o DJI Mini 2 tem foto única, que é a foto normal, foto a intervalos programáveis, que permite fazer time-lapse e hiperlapse. Faz foto AB, que é a foto HDR, onde o aparelho tira 3 ou mais fotos, com aberturas diferentes, e cria uma foto juntando todas as fotos, conseguindo enxergar todas as variações de luz da cena. Tem foto panorâmica, que é uma colagem de várias fotos para mostrar uma área maior. Fotosfera, que consiste em fazer várias fotos em volta de si mesmo e criar uma imagem 360 graus do resultado. Uma variação é a foto 180, que é a metade da anterior, ou seja, ele fotografa um lado da paisagem e cria uma foto de 180 graus dessa paisagem. Por último, tem o modo wide ou amplo, que é a foto com visão de olho de peixe. Para filmar, o DJI Mini 2
possui sistema de voo pré-programado que a DJI chama de modo Quick Shot. Rocket, onde o drone, após focar um objeto, sobe até que o objeto fique muito pequeno. Você pode reverter essa imagem para descobrir o objeto, já que ele aparecerá primeiro muito pequeno para ser identificado e depois aumentará até aparecer. Drone, que é parecido com o anterior, só que o drone, na medida que sobe, também voa para trás, fazendo uma panorâmica de onde está o objeto. Modo ciclo, onde o drone circula o objeto a uma altura constante. Modo Helix, que é uma variação do anterior. O drone circula o objeto ao mesmo tempo que vai subindo, fazendo um movimento helicoidal. O último movimento do DJI Mini 2 é o boomerang, que o drone emite um boomerang ao circular o objeto enquanto sobe e depois faz um movimento inverso, descendo enquanto se aproxima novamente do objeto. São formas interessantes de fazer filmagens panorâmicas, mostrando pessoas ou objetos como centro de ação. O DJI Mini 2 não permite fazer programação de voo. Pode ser que seja a limitação do hardware ou a DJI bloqueou para não concorrer com os modelos de drones mais caros. Eu creio que seja a limitação imposta pela DJI, pois se você usar aplicativo de terceiros, conseguirá fazer voos programados, mas sem a garantia da DJI. Uma inovação que a DJI fez foi incluir no Mini 2 o Quick Transfer, que permite transferir arquivos de forma mais rápida entre o celular e o drone. Mas acredite, isso só é viável com pequenos takes. Não acho que poderá fazer uma filmagem de 30 minutos e depois baixar dessa forma. A maneira mais rápida continua sendo tirar o cartão ou plugar o cabo e baixar os arquivos para o computador. Ainda vale a pena comprar o DJI Mini 2 em 2022? Depende do seu bolso. Se você precisa e tem dinheiro para comprar um equipamento melhor, deve optar por ele e não pelo Mini 2. Agora, se você acha que o DJI Mini 2 está oferecendo já é suficiente, ele é um excelente drone. Já vem pronto para tirar da caixa e voar. É um bom primeiro drone, vai permitir você aprender com equipamento mais barato. Tem a tecnologia da DJI em drones, pelo menor valor do mercado, menor até mesmo que concorrentes da mesma categoria. Claro que isso é por enquanto. Em tecnologia, o jogo muda muito rápido. A minha sugestão é, sempre que seu dinheiro permitir, compre versões Fly More, que vem com baterias extras, uma bolsa de transporte e um carregador rápido, que também funciona como um power bank. Esse kit vai permitir um uso mais tranquilo do equipamento. Agora, o detalhe que pode fazer você evitar comprar gato por lebre. Para usar no Brasil, verifique se a versão é FCC, que é a conformidade americana, e não a CE, que é a conformidade europeia. Eu vou lhe explicar o porquê. Na Europa, a CE, ou Conformidade Europeia, órgão que fiscaliza os equipamentos elétricos e eletrônicos comercializados na Comunidade Europeia, limita a potência de emissão e faixa de banda dos equipamentos eletrônicos e dos drones também. Lá, os controles dos drones, além de emitir sinais mais fracos, usam a banda de 2,4 GHz, que é a mesma banda dos roteadores de Wi-Fi. Então os drones sofrem com o fato da banda estar congestionada. Basta passar perto de uma casa com o roteador ligado que você pode perder o sinal com o controle. Já os drones com o padrão FCC vão operar com sinal mais forte, nas frequências de 2,4 GHz e 5,8 GHz, alternando entre elas para achar a frequência que for mais conveniente no momento do voo. Dessa forma, se você comprar um Mini 2 no padrão FCC, vai ter um alcance de 10 km. E se comprar no padrão CE, o Mini 2 terá alcance reduzido para 6 km. Você pode achar que um alcance de 6 km é mais que suficiente, mas deve lembrar que um sinal mais forte e mais confiável vai tornar o seu voo mais seguro, com menos possibilidade de fail-safe, ou retorno por perda de sinal. Você percebe isso quando há algum obstáculo entre você e o drone, como árvores ou edificações. Jamais ache que vai conseguir dar a volta a um edifício sem perder conexão com o seu drone. Outro detalhe são as interferências. Quando estiver voando perto de casas, antenas de comunicação e torres de transmissão elétrica, as ondas eletromagnéticas poderão fazer você perder o controle do seu aparelho. Por isso, quanto melhor o sinal, melhor será o resultado do seu voo, mesmo que você não vá muito longe. Olho vivo no padrão do drone quando for comprar. Para saber o padrão do drone, quando você estiver ele na mão, basta olhar a caixa ou a etiqueta que tem dentro do compartimento da bateria. Se for que nem esta, é CE. Existe outro padrão também, o EAC, que é o padrão da Eurásia, como está nessa etiqueta, que também deve ser evitado. Se esse vídeo foi útil, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que precisa ver essas informações. Um abraço.